Oi, meu nome é Marcel, eu sou pai de João e Tomás, esse é o quarto deles e você está assistindo Pai para Toda Obra. Muita gente vai me xingar por estar falando de aborto, simplesmente pelo fato de eu ser homem, já que isso é uma decisão majoritariamente tomada pela mulher. Mas, além de ser homem, eu sou pai também, então eu acho que eu tenho o direito de me manifestar sobre o assunto sem ser apedrejado por isso. Em países mais desenvolvidos do que o Brasil, o aborto é uma questão que já é tratada de uma forma muito mais aberta e muito mais aceita, né? É um procedimento que as pessoas praticamente acham comum, considerando o contexto cultural e social desses países mais desenvolvidos. Mas no Brasil é um tabu que ainda persiste em assombrar principalmente as mulheres, porque elas é que são julgadas tanto pelo fato de engravidarem sem querer, ou por qualquer outra razão, ou por algum acidente, ou porque o anticoncepcional não funcionou, como elas também são julgadas caso elas decidam pelo aborto, né? Elas não têm apoio para fazer esse aborto, não têm apoio legal, não têm apoio médico, e elas sofrem esse tipo de preconceito, tanto pelo fato de terem engravidado, quanto pelo fato de quererem interromper essa gravidez. Eu sei que é meio óbvio falar isso, mas para uma gravidez acontecer é preciso duas pessoas. Então, ambas as partes envolvidas têm que ser responsabilizadas pela gravidez. Já a decisão de abortar ou não, acredito eu, é uma responsabilidade da mulher. Porque, afinal de contas, é ela que vai gerir ou não essa criança. É ela que vai passar meses e meses com essa criança na barriga. Então, eu acho que majoritariamente isso cabe à mulher decidir. Nada impede que o parceiro responsável pela gravidez, caso ele exista, né? Muitas vezes o homem não quer se responsabilizar, não quer assumir, enfim, a mulher muitas vezes acaba sozinha com o peso de levar essa gravidez e de tomar uma decisão difícil como essa. Mas caso esse parceiro exista, eu acho pelo menos importante que a decisão seja conversada, né? A palavra final cabendo à mulher, mas eu acho que até mesmo para ela lidar psicologicamente com isso, com o fato de seguir em frente com a gravidez ou de terminar essa gravidez, seria importante, caso esse parceiro exista, caso ele tenha interesse em assumir a responsabilidade dele nessa questão, seria interessante para ela conversar sobre isso. O único problema, a meu ver, é essa questão do aborto acabar sendo um pouco banalizada. Algumas pessoas me falaram que não é possível banalizar o aborto, porque nenhuma mulher decide hoje eu acordei e vou fazer um aborto. Isso é uma falácia de argumentação que chama redução ao absurdo, né? Você criar uma situação absurda para tentar derrubar o outro argumento. Então isso não existe. Óbvio que nenhuma mulher vai acordar e sentir vontade de fazer um aborto como se fosse uma coisa normal. Sempre vai ser uma experiência traumática, independente da decisão dela ser tomada conscientemente ou não. Mas por mais que a mulher queira terminar essa gravidez, é algo que mexe com ela psicologicamente, hormonalmente, enfim. Então nunca vai ser uma decisão fácil. Quando eu falo banalizar, não estou querendo dizer que o ato de abortar vai se tornar uma coisa banal. Banalizar, o que eu quero dizer é que, por exemplo, com esse surto de Zika vírus que está tendo no Brasil, milhares de casos já foram relatados de problemas de microcefalia em bebês associados à contaminação por Zika vírus em mulheres gestantes. Então, o que é que isso está levando as pessoas a fazer? Muitas pessoas insinuando que uma gravidez onde a mulher foi infectada por Zika vírus seja interrompida, né, sem qualquer outro tipo de discussão. Em primeiro lugar, que o Zika vírus até o momento só é detectado, pelo que eu pude ler em vários artigos, a partir do 6º mês da gravidez. Então, 6º mês da gravidez, você tem uma criança completamente formada, uma criança viva, que em muitos casos de bebês prematuros que acabam nascendo com 24 semanas, 26 semanas, são crianças que hoje vivem plenamente, tem adultos, enfim, crianças na escola que acabam conseguindo sobreviver e levar uma vida plena. Eu tenho um caso muito próximo de uma criança que nasceu muito prematura e que hoje é uma criança perfeitamente saudável. Então, para mim, abortar uma gravidez no 6º mês de gestação é um negócio completamente inconcebível, né? Então, eu acho que isso já pode ser descartado de cara.
Quando eu falo banalizar, eu falo em relação a você trazer a discussão do aborto por qualquer motivo. Sem pesquisa científica, sem discussão na sociedade, sem nada disso. Você, por exemplo, sugerir essa questão do aborto com relação ao Zika vírus é trazer o aborto para a pauta da maneira errada. Eu sou plenamente a favor do aborto em várias situações. Várias situações. Gravidez em que a mãe tem problemas na formação do feto, gravidez de risco, estupro, casos em que a mãe não se sente apta psicológica e física e financeiramente a tomar conta dessa criança, é plenamente justificável você interromper uma gravidez que esteja no início, né, com poucas semanas de gestação. Isso não é assassinato, nem crime, nem nada disso. É mais saudável, é melhor socialmente você interromper uma gravidez desse tipo no início do que você trazer ao mundo mais uma criança que não vai ter apoio da família, que não vai ter a educação adequada, não vai ter a criação necessária para ela se desenvolver um adulto pleno e saudável. Crime de verdade é você forçar uma mulher que não quer estar grávida, que não quer levar essa gravidez adiante, a fazer isso contra a vontade dela. Porém, eu pessoalmente acho que antes de toda essa discussão com relação ao aborto, é importante que as pessoas tenham consciência e tenham responsabilidade sobre o sexo. Transar é legal, transar é muito bom, mas se proteger é extremamente importante, não só com relação à gravidez, com relação a doenças também. Então, pense, quando você estiver tendo uma relação sexual com alguém, nas consequências daquilo ali, inclusive em uma gravidez. Saiba que você tem responsabilidade disso, mesmo que você se proteja, porque não existe nenhum método que é 100% eficaz contra a concepção. Então, mesmo que a mulher tome pílula, mesmo que o marido, o namorado, o ficante, o amante, seja lá qual for a alcunha que ele tenha, use camisinha, não é garantido 100% que você não vai engravidar. Então você tem que levar isso em conta, tem que ter essa responsabilidade, homem e mulher, que durante o ato sexual existe essa possibilidade da gravidez, por menor que seja, e às vezes ela acontece. É por isso que eu costumo dizer que não existe gravidez por acidente, né? Assim, pode existir uma gravidez inesperada, porque você não pensou nas consequências do que você estava fazendo. Então, resumindo, para mim o aborto tem que ser legalizado, ele tem que ser discutido em quais situações ele é fundamental ou pelo menos recomendável, né? Mas outras situações em que as pessoas estão beirando a histeria com relação principalmente ao Zika vírus, esse tipo de coisa, trazendo o aborto para a pauta da forma errada, são situações em que, justamente pelo fato de ser traumático, principalmente para a mulher, são situações em que devem ser discutidas. Não é simplesmente você sair berrando por aí que libera, 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 meu corpo, minhas regras e vamos fazer e acabou. O meu objetivo com esse vídeo é trazer a questão do aborto, trazer esse assunto para a pauta, criar uma discussão saudável de maneira que as pessoas entendam o impacto que isso gera na sociedade, principalmente nas mulheres, né, e promover esse debate de uma forma saudável, né, de maneira que as pessoas se respeitem enquanto estiverem discutindo o assunto e ouvindo os diferentes pontos de vista que cada um tem. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço muito. Se você puder clicar em like, compartilhar, enfim, se inscrever no canal, é importante para a divulgação e é importante para a gente debater esse assunto, que é extremamente importante, e ainda mais em tempos em que o Zika vírus, casos de microcefalia, enfim, esses assuntos tão preocupantes estão em pauta e estão diretamente conectados ao nosso dia a dia. Então eu agradeço de coração e até a semana que vem.